Posso dar a saudação? Então, uma boa tarde a todos e todas. É uma alegria, né, uma satisfação chegarmos aqui ao nosso evento de encerramento, né, do nosso curso de extensão, workshop, jornalismo de guerra, produção, noticiabilidade e agendamento, realizado pelas universidades Fernando Pessoa, de Portugal, e a Universidade Luterana do Brasil, a UBRA. E antes de nós darmos os encaminhamentos, né, a explicação a respeito, né, do trabalho final, né, então, primeiramente, agradecer às professoras Ana Gabriela Nogueira e Patrícia Weber, que, né, estiveram nessa parceria, nessa realização desse curso, que eu não sei, né, eu posso estar falando por mim ou exagerando, mas eu acho que foi uma experiência muito boa, muito interessante, muito produtiva, que tem uma qualidade, uma complexidade de conteúdos assim nos vídeos, que realmente parece que a gente precisaria fazer mais uns 3 cursos, né, para dar conta de tudo o que foi dito, né, e foi relatado tanto pelos professores, pesquisadores, intelectuais da área, quanto pelos jornalistas que já estiveram né, em atuação de conflitos, já estiveram e estão, né, então alguns ainda estão fazendo essas coberturas e estão nos relatando o que acontece hoje nesse exato momento. Ou seja, o curso pegou, né, pessoas experientes como o Luiz Castro, que cobriu já guerras desde 1997, até o Armando, que ainda hoje está envolvido num conflito. E aí eu pontuei alguns aspectos, assim, até que queremos depois ouvir os nossos participantes que estão aqui, que se quiserem comentar alguma coisa, mas alguns pontos que me chamaram a atenção, né? As complexidades, por exemplo, do conceito de desinformação numa guerra, como observaram os professores o Ricardo Jorge Pinto e o Bruno Lima Rocha, porque há diferenças, né, entre o que é informação mal apurada, mal checada, e desinformação, fake news, ou mentiras que se estruturam como notícias. Como o jornalista vai lidar com isso? Como entender o que são dificuldades para apurar uma informação e o que são aqueles conteúdos disseminados, muitas vezes até por um dos lados envolvidos, e que geram uma confusão, e que muitas vezes, por conta da dificuldade do acesso ou da necessidade de informar com rapidez, aquele repórter não consegue fazer, né, a checagem adequada. O Bruno Lima ainda comentou que numa cobertura de guerra nós olhamos muito para os repórteres, mas esquecemos que eles precisam de um background bem formatado, bem organizado, para que eles tenham um suporte para a sua atuação. Há também um aspecto a respeito da dificuldade de acesso às fontes, pelo risco que isso pode representar, como foi citado pelo Tiago Ferreira, lá no Afeganistão, e pelo Rodrigo Lopes, no conflito Israel-Palestina. Porque muitas vezes o jornalista precisa estar de um dos lados, ele tem uma dificuldade de acessar ambos os lados envolvidos no conflito. Há um outro ponto que me chama a atenção, foi o que o Luiz Castro relatou, especificamente em relação à atuação no Iraque, que foi o modo como os Estados Unidos lidaram com essa organização da imprensa, né? Ou seja, aqueles repórteres que eles chamavam de embedded, né? Que estavam do lado norte-americano, que haviam recebido uma formação, né? Como os jornalistas portugueses tiveram dificuldade porque não estavam entre esse grupo, mas que por conta disso trouxeram uma cobertura mais ampla. E às vezes, e no caso também especificamente da Guerra do Iraque, houve uma boa parte da imprensa que depois reconheceu que atuou como relações públicas, na verdade, dos Estados Unidos. Um outro ponto que eu gostaria de destacar foram as abordagens do Armando Iantumbo a respeito do conflito de Cabo Delgado, que ainda ocorre, como o governo do próprio país pode, às vezes, querer interferir na atuação dos jornalistas, justamente porque o repórter não se coloca
né, como relações públicas, mas quer trazer a verdade, quer trazer o que realmente está acontecendo no conflito, e por conta disso ele pode ter problemas, né, dificuldades no acesso às fontes, né, nesses enquadramentos que de alguma forma podem atrapalhar a investigação jornalística. Ou seja, eu sinalizei alguns aspectos assim que me chamaram muito a atenção, porque mesmo, né, e eu acho que o Armando vai pontuar isso, mesmo com essa dificuldade de acesso às fontes oficiais, elas não podem ser encaradas como porta-vozes da verdade, tem que se procurar o relato da população envolvida, tem que se procurar essa diversidade de fontes que as novas tecnologias nos permitem hoje, né, acessar. E esses são, então, os aspectos que eu gostaria de pontuar aqui para esse nosso debate e salientar que eu acho que o curso abriu várias abas de possibilidades de pensamento, de investigação e de problematização da cobertura de guerra e de que maneira essa cobertura de guerra ela impacta naquela atuação do dia a dia. Porque mesmo que numa atuação num conflito, todo o lado humano, toda a dimensão de valorização dos direitos humanos, ela fica ainda mais intensa para o jornalista, essa experiência, essa vivência, ele vai levar depois para a sua atuação no dia a dia, na redação, às vezes, para cobrir um assunto que aparentemente parece trivial, mas, de fato, a experiência fica e eu acho que o curso contribuiu muito nesse aspecto. Eu concordo com a Ana, eu acho que tem algumas coisas que a gente não percebe muitas vezes enquanto a gente se coloca como simplesmente a pessoa que recebe a informação, né? E não nos damos conta muitas vezes que o que acontece é que todo o aparato que existe por trás e que eu acho que se coloca muito bem nessas visões, então, do Luiz Castro, do Rodrigo também, que fala sobre essas questões do jornalista, né? Principalmente do jornalista embedded, né? Que nós temos ali, e outras pessoas que, na verdade, nos colocam ali, que nem o Armando, o quanto é difícil, na verdade, estar dos dois lados. Muitas vezes nós nos colocamos como pessoas que, vendo o trabalho jornalístico, nós acabamos por criar uma certa, como eu vou dizer, criticar o jornalista do nosso ponto de vista, do ponto de vista de quem está realmente em casa e assistindo ou lendo uma matéria no jornal, sem perceber realmente todo o entorno que existe nesse trabalho. Antes de mais, eu acho que por esse motivo o curso já é muito, o workshop já foi super interessante para a gente entender essa realidade. Para além disso, o que me deixa muito contente, e talvez as pessoas que não... É claro, a gente nunca divulgou muito isso, mas são mais de 160 pessoas que se interessaram por esse curso e que estão assistindo. A nossa média, assim, é muito grande de visualizações no YouTube desses vídeos. Depois nós podemos passar esses dados para todos. Mas o que é muito importante é a gente verificar o quanto esse tema, hoje especificamente, ele se mostra, para um profissional da comunicação, ele se mostra muito, muito atual e importante, porque ser jornalista de guerra é um pouco como a gente ser um jornalista setorista. E era isso que talvez a gente não tivesse se dado conta até então. Porque parece, o jornalista de guerra está cobrindo algo ao vivo, o jornalista de guerra está fazendo uma matéria, uma reportagem num local onde, teoricamente, ele está ali vendo, está ouvindo tudo. Só que não, acaba que ele é muito uma pessoa como repórter setorista, por exemplo, que a gente vê, é claro, dadas as grandes diferenças, porque afinal de contas nem sempre o repórter setorista
tem as dificuldades que o repórter de guerra vai ter, né? Mas o repórter setorista acaba sendo um pouco essa coisa de relações públicas que a gente tem, né? Se ele for fazer, por exemplo, se ele é um setorista de governo, se ele trabalha especificamente com política, ele acaba sendo muito uma pessoa que vai falar pelos interesses daqueles políticos que normalmente dão as informações para ele. Se ele é um setorista de esporte, ele acaba tendo que ceder muito à pressão do que os grandes clubes, os dirigentes acabam falando. Então, essa sensação que a gente tem muito presente, aquela pessoa que é repórter, aquela pessoa que sabe o dia a dia do setorista, a gente nunca encaixa essa realidade com a realidade do repórter de guerra. A gente acha que é diferente. E nesse momento, especificamente, durante o workshop, durante esses relatos, a gente verificou que, além de ter toda essa pressão das próprias fontes, além de ter toda essa pressão dos governos, dos militares, e desse grupo que, na verdade, está envolvido nesse conflito, ele ainda tem que lidar com o próprio risco de vida. Ele ainda tem que, antes de mais nada, tentar se proteger para realmente poder, então, sobreviver naquele local onde ele está. Então, é super autêntico tudo aquilo que eles falam, porque para nós é uma realidade muito difícil de entender. É muito complicado para quem nunca vivenciou uma guerra entender como o conflito se dá, entender como as coisas acontecem, né? E é claro, aqui em Portugal a gente recebe muitos ucranianos e a gente tem muito esse sentimento, a gente percebe neles esse sentimento e das dificuldades que eles tiveram no seu país, né? E que eles trazem para cá. Eu acho que no Brasil a gente percebe isso, mas a gente não percebe com tanta intensidade. Porque acaba que, na verdade, os grandes conflitos hoje que a gente tem armados, a grande maioria ou estão mais para o lado da Europa oriental, né? Ou eles estão mais na África, então estão mais próximos aqui da Europa especificamente. Então, é nesse sentido que eu acho que ele tem uma validade muito grande também, né? E essa troca é muito importante entre as pessoas que convivem com isso aqui e os brasileiros, que eu me coloco entre os brasileiros e um pouco entre os portugueses também. Né? Bom, Ana, a Ana Gabriela quer falar um pouquinho também, antes? Sim, basicamente eu queria, tenho assim um mais formal, mas queria partilhar convosco um excerto do livro, não se consegue muito bem, do livro Repórteres de Guerra, exatamente do Luís Castro, que foi escrito pelo seu diretor de informação na altura e que faz também um pouco o resumo daquilo que tanto a professora Ana Acker como a professora Patrícia acabaram de dizer. Ele é o José Rodrigues Santos, não sei se tinha dito, que é o diretor de informação na altura do Luís Castro. À noite o Luís ainda não comunicara, e na manhã seguinte também não. À hora do almoço dei comigo a fazer as contas e a concluir que a última vez que eu falara com ele tinha sido há 48 horas. Havia já 2 dias que o Luís e o Vítor estavam em silêncio. Aconteceu alguma coisa, comentei com a minha colega Judite Sousa, e por essa hora já estava incrivelmente preocupado. O ambiente na RTP tornou-se sombrio. Não havia dúvidas de que o silêncio do Luís Castro não era normal. Se ele estava há 2 dias sem dar notícias, era porque algo ou alguém o impediam. Teria sido um acidente? Estariam perdidos no deserto? Haveria alguma avaria com o telefone satélite? Teriam sido sequestrados ou mortos? Liguei para o Carlos Fino, que estava em Bagdade, e pedi-lhe que falasse com o governo iraquiano e soubesse se tinham sido encontrados alguns jornalistas estrangeiros no setor de An-Najaf. Uma semana antes, algo de parecido acontecera no Iraque, pelo que me pareceu que valia a pena tentar essa hipótese, por muito pequena que fosse. As diligências do dia não tiveram nenhum resultado. Continuava sem saber onde estavam o Luís e o Vítor. Foi só na manhã seguinte,
ao fim de 3 dias de silêncio, que o Luís me ligou, já do Kuwait, e explicou o que tinha acontecido. E tenho mais algumas palavras, mas acho que é mais importante primeiro lançar um bocadinho esse debate, essa discussão, com os alunos, com todos aqueles que estão presentes, mas na verdade é isso, é a dualidade entre o estar presente de um dos lados, a verdade de um dos lados, a relação com o perigo de vida, o esquecer-se de tudo, o aceitar um desafio inimaginável, esquecer-se que tem família, que tem esposa, filhos, o sacrifício também, a cedência e a magnanimidade que é uma família dizer, ok, vai então para um conflito, é a tua profissão, faz, mas bem vivo, essa relação toda com o querer ser jornalista de guerra, ou trazer a verdade numa relação em que o conflito é sempre tão complicado de gerir nessa relação entre o que é verdade e o que é que nos estão a ser tapado como, ou entregue como tal. E essa postura entre o ser-se humano numa zona de conflito e gerir essa relação entre a verdade, porque um repórter de verdade na realidade só transmite um dos lados, não é? Era sempre muito bom que as redações e que os mídias conseguissem colocar um repórter de cada lado dos conflitos para que o público pudesse saber o que é que de facto acontece, que traduz a experiência do jornalista de guerra num ato de coragem e num ato de tamanha importância para todos nós, porque as guerras não são só lá no país deles e impactam, por mais longe que seja neste caso, por exemplo, o Brasil, da guerra da Ucrânia, impactam tanto no cotidiano de todos. E se calhar agora, antes de ler aquilo que tenho aqui escrito, podíamos conversar um pouco sobre isto. Não sei se alguém tem alguma coisa para dizer, nomeadamente aquilo que a professora Patrícia e a professora Ana disseram, que está tudo dito, por isso juntávamos tudo aquilo que foi falado e lançávamos um pouco a discussão, talvez entre Portugal e Brasil, não sei se está aqui alguém que seja deste lado do Atlântico. Era engraçado falarmos um pouco sobre isto, talvez. Aos alunos que estão participando, se quiserem fazer algum comentário. E não somente o comentário a respeito do curso, do Sim, tema sim. especificamente, mas também a respeito da workshop, o que acharam, sugestões, estamos abertos à fala de vocês. Podia passar por perguntar porque é que se inscreveram, porque é que acharam que era tão importante entrarem nesta workshop. Oi, boa tarde. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Então, inscrevi, né, no workshop. Eu sou estudante de Relações Públicas, Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas, e isso me motiva bastante a escrever, a criticar, a aprender a criticar, fazer críticas incorretas sobre determinadas situações que nos levam, né, ao cotidiano. Então, sobre o meu projeto, né, que eu vou enviar também para ter acesso ao certificado, eu falo historicamente, antropologicamente e sociologicamente sobre as questões da Ucrânia, sobre a invasão da Rússia à Ucrânia, né, e como isso impactou e a repercussão, né, que isso deu ao final sobre a opinião do presidente Biden, né, sobre a situação, e o capitalismo, né, que é exacerbado diante da repercussão da mídia sobre as questões de guerra, Ucrânia e Rússia, né, e como os outros países se posicionaram em relação a isso, principalmente o ministro da Bélgica, né,
como ele se portou diante disso. Super interessante, Ingrid. E como é que tu viu o curso? Tu acha que ele te ajudou a criar uma consciência crítica em relação a isso? Sim, sim, obviamente. Aprender a criticar, a ter uma escrita muito mais incorreta sobre as situações, né, cotidianas, sobre também, né, o racismo que tem no dia a dia, né? Então, tudo está um pouco interligado. Então, historicamente, o boom da guerra de Ucrânia e Rússia levou a uma repercussão muito maior e também trouxe uma repercussão muito grande sobre a opinião do presidente, né, dos Estados Unidos. Então, ele teve, né, um aval muito grande, né, sobre ditar opiniões sobre uma guerra que de União Soviética, né, sobre divisões de espaço, sobre não acolhimento, né, de refugiados, de não refugiados. Então, eu acredito que principalmente o capitalismo, né? Então, quando a gente fala sobre escrita de jornalismo, de metodologia científica, né, de opinar sobre diversas questões, é ser incorreto sobre essa situação. Então, eu arrisquei, eu escrevi, eu fiz um texto um artigo, né, de 300 palavras, dando a minha opinião antropológica sobre isso. Também no material de apoio, Ingrid, podes encontrar informação, parece que é muito válida. Nós reunimos um conjunto de livros, webbibliografia, que podem ajudar a fomentar e a aprofundar também essa, essas questões, que aliás vêm muito antes da Guerra Fria, e há lá um artigo que estou-me a lembrar, qualquer coisa sobre Stalin e a Ucrânia. Portanto, a relação entre a Rússia e a Ucrânia já vem, ou esta fricção entre a Rússia e a Ucrânia já vem muito atrás, até porque a Ucrânia é, no fundo, a porta para a Europa, é aquele país que está ali de tampão para a Europa, e é também muito essa a razão porque a comunidade europeia e todos os países estão a auxiliar tanto, tão visivelmente, o presidente da Ucrânia a suster a invasão russa, por assim dizer, não é? Porque o objetivo, de acordo com as teorias da conspiração, era efetivamente apanhar a Ucrânia, assim como apanhou a Crimeia e o Putin, e depois começar a implantar o seu poder imperialista sobre a Europa. Mas, de qualquer forma, no material de apoio, parece que daquilo que nós achamos, não é? Consegues encontrar informação e ir até mais longe a partir dessa informação, para sustentar, ampliar o projeto que já iniciaste, e parabéns por isso. Sim, eu ficaria muito feliz, na verdade, porque eu aceito as indicações de livros, se puder colocar no bate-papo também, para que eu acrescente referências bibliográficas ao meu artigo. E bem por aí, né? Algumas informações por agora me fogem, né, da cabeça, mas eu vou acompanhar o workshop. E de qualquer e forma, também mesmo... Desculpa. para postar exatamente o meu texto também. Podias repetir? As dicas para que eu possa postar o meu texto correto. Eu não sei onde eu devo postar. Então, eu fiz uma indicação no e-mail e aí eu pretendo, né, enviá-lo. Mas não consegui ainda Ingrid, visualizar. você está fazendo pela Ubra, né? Isso. Isso. A postagem do trabalho, ela está ali na área do curso mesmo. Lá embaixo, a última seção é trabalho final para a obtenção de certificado.
e ali onde diz envio de atividade é onde vocês vão postar, né, o trabalho final. Sim, sim. Tá bom. Ok, muito obrigada. Uma coisa só para ilustrar mais ainda isso que a professora Ana Gabriela falava, tem um programa agora de televisão aqui, especificamente, um comentário, que se chama Guerra Fria, ou seja, o reinício da Guerra Fria aqui na Europa, a partir da visão de duas pessoas que moraram na União Soviética, na antiga União Soviética, e que atualmente já voltaram para Portugal. Então, é bem interessante também muitas coisas que eles falam, porque, afinal de contas, eles moraram lá e eles entendem aquilo que eles colocam, por exemplo, no Instagram e em outras redes sociais, e eles vêm em rede nacional dizer o que está sendo postado e o que está sendo dito pelos russos, praticamente e simultaneamente ao que está acontecendo. Então, é bem interessante esse programa, é um programa da SIC, não sei se ele é aberto para o Brasil, mas eu acho que são 3 vezes por semana, um programete dentro do telejornal da SIC. É muito, muito bom o que eles falam, assim. E acho que, Ana Acker, a gente podia mostrar, então, para os alunos, não sei se a André e a Cauana ainda querem falar alguma coisa sobre o projeto ou algo nesse sentido, ou querem falar no chat, se não quiserem falar por aqui. Porque senão a gente pode mostrar, então, o que a gente tem no site já de indicação, que já vai resolver também as dúvidas da Ingrid a respeito do que é para fazer no trabalho final. Então, eu vou partilhar a tela, daí eu e a Ana vamos explicando melhor, tá? Só lembrando, o trabalho é o mesmo, né? E a diferença é que para os alunos da UBRA, a postagem, né? Os alunos que fizeram pela UBRA, o envio do trabalho é pela plataforma aula, né? Não é pelo site do curso. Eu posso também depois partilhar minha tela para tirar alguma dúvida, caso alguém tem alguma dificuldade, mas é bem simples, né? É só entrar na área do curso, ali embaixo tem postagem do trabalho, enviar o seu trabalho. Então, se vocês entrarem no nosso site do curso, vocês vão verificar algumas alterações que foram realizadas hoje em função realmente da entrega do trabalho final que vocês precisam realizar. Correndo a página aqui para o final, vocês vão ver que no dia da sexta-feira, 31 de março, vocês já têm aqui o link, então, dessa sessão síncrona que vocês estão vendo, que também está sendo transmitida pelo YouTube e que vai ficar à disposição depois no YouTube. E vocês têm também a sede aos conteúdos, que vai levar, então, para os conteúdos, os 2 vídeos finais do curso. Se vocês clicarem aqui onde diz sexta-feira, 31 de março, certificado, vocês terão, então, as informações sobre o trabalho que deverá ser feito. Então, nós temos aqui, primeiro, aquilo que a professora Ana Gabriela estava falando a respeito do material de apoio, tá? Dentro do site, e clicando nesse botão, vocês vão verificar que tem uma grande quantidade de material, principalmente retirado da web, que vocês podem pegar, entre, por exemplo, artigos como esse do Observatório da Imprensa, outro aqui que também é uma espécie de que fala sobre o jornalismo de guerra, que é cada vez menos interessante, isso é em 2022, né? Então, algumas coisas já mudaram desde lá. Tem uma série que se chama Os Nossos Lá Fora, que é da TVI aqui de Portugal. Tem o livro do Luiz Costa, que a gente falava também, Repórteres de Guerra. Tem várias coisas que vocês vão poder utilizar aqui para fazer esse material, então, que vocês devem fazer para nos entregar.
Além desses artigos e dessas matérias e reportagens que vocês vão colocar, particularmente quem for falar especificamente sobre a visão do jornalismo, tem um bem interessante aqui no Sapo, que é por que é que o Portugal não comenta a questão da Síria, então, que é um outro artigo que é super interessante e que dá para vocês olharem. Além de todos esses artigos, alguns em inglês, outros têm alguma coisa em espanhol também, nós colocamos algumas dicas de livros que vocês podem tentar conseguir nas bibliotecas, porque tem muitas coisas que são do Brasil e tem muitas coisas que são aqui de Portugal. Vocês podem, então, pegar todo o material que vocês considerarem interessante. Como vocês podem ver, são 26 livros que nós colocamos aqui, 20 dicas de artigos e reportagens, que vocês terão também, e também uma parte de audiovisual, que um deles é um vídeo do YouTube, como é ser um repórter de conflitos. Se eu não estou enganada agora, ele é da TV Bandeirantes, do Brasil. Jornalismo de Guerra, um documentário bem interessante também do History Channel. Repórteres de Guerra, que é um filme, na verdade, é um filme de ficção, mas que é baseado em fatos reais, né? Tem a RAI possui vários podcasts a respeito de várias temáticas, e esses podcasts, entre eles, tem esse Soto Tirso, História de Jornalismo Corajoso, que vocês também podem ver. E para quem interessar e achar que fez um trabalho muito bom e que vale a pena, de repente, inscrever em algum lugar, a gente colocou aqui uma chamada de artigos que vocês podem participar. Então, se considerarem que vocês realmente podem encaminhar essas coisas, e que está aberto até o dia 31 de maio. O que dá tempo, porque nós temos aqui, dentro da nossa previsão, nós temos uma previsão de entrega do trabalho de vocês até o dia 6 de maio. Ou seja, até o dia 6 de maio, vocês devem desenvolver todas essas questões que a gente coloca aqui para nos entregar, e a partir disso vocês vão encaminhar ou para a UBRA, como a professora Ana Acker estava falando, dentro do site especificamente do aula, né, na UBRA, ou por e-mail para o workshop jornalismo de guerra, @gmail.com. Muito bem. E o que eu tenho que fazer nesse trabalho? Então, o que vocês deverão fazer vai ser um produto, na verdade, um projeto hipermídia de conteúdo informativo e reflexivo. Ou seja... Patrícia, só um minutinho. Eu acho que tem alguém que está com o seu microfone aberto. Tá, obrigada. Pode continuar. Bom. Então, o que nós queremos nesse projeto? Que vai ser uma reportagem ou um artigo sobre um dos temas que foram apresentados ao longo do curso. Pode ser sobre ética, pode ser sobre a experiência do repórter de guerra, pode ser sobre, por exemplo, como se dá o agendamento nas televisões, pode fazer um comparativo entre aquilo que os portugueses falaram e os brasileiros falaram, entre o que o moçambicano, nosso repórter moçambicano, super corajoso, colocou e os outros colocaram. Então, vocês vão pensar dentro de um tema específico, vocês devem produzir um texto entre 4.000 e 5.000 caracteres. Já aviso que isso dá em torno, mais ou menos, de 3 a 4 páginas, ok? Aonde vocês vão trabalhar, então, com essa letra, Arial 12, espaçamento 1,5, o que é importante, porque se vocês forem colocar esse artigo para alguma publicação, ele já vai ficar mais ou menos estruturado, então, se vocês assim desejarem. Nesse artigo e no texto, vocês devem ter hiperlinks, que ao longo, então, do documento do próprio
do próprio texto que vocês vão escreverem, vão complementar, contextualizar e mesmo ampliar essa temática desenvolvida. Vamos pensar assim, nós como repórteres, esses hiperlinks serão pequenos boxes, né, que a gente cria dentro de uma matéria do jornal, ou são subpáginas que a gente vai ter dentro do nosso texto. Vocês também devem fazer um vídeo de autoria própria, vai ser resultante de uma entrevista, e isso não é complicado. Não se assustem, porque a ideia é, por exemplo, vocês podem ter uma conversa com alguém, como nós estamos tendo agora, via chat, e se utilizar desse material, utilizar esse material como vídeo, como entrevista, dentro do conteúdo que vocês forem realizar. Ou vocês podem gravar, eu me lembro muito o que tem sido feito muito aqui em Portugal, para saber a opinião das pessoas, o que nós chamamos de enquete no Brasil, e que aqui em Portugal se chama Vox, para tentar entender qual é, eu estou dando exemplos, tá? Que vocês podem aceitar ou não. Entender como as pessoas pensam a guerra, de que forma elas entendem o papel do jornalista na guerra. Então, são muitas coisas diferentes que vocês podem produzir, podem nos pedir ajuda e nos mandar e-mails que nós vamos responder e vamos auxiliá-los nisso. E muito importante, ter as referências bibliográficas, de onde vocês tiraram todos esses conteúdos. Se foi de site, se foi de algum vídeo que vocês viram, aonde está o material que vocês pegaram. Para além desses elementos mínimos e obrigatórios, vocês podem fazer aquilo que vocês entenderem. Vocês podem fazer fotos, se vocês acharem que é possível. Vocês podem fazer, sei lá, de repente um áudio, um podcast, porque acham que é interessante. Podem colocar, por exemplo, alguma coisa gráfica, se vocês gostam muito de fazer elementos gráficos. Eu lembro aqui da professora Ana Gabriela, que é uma expert em infografias e tudo. Ela sempre tem alguma coisa gráfica que ela coloca. Então, criem à vontade. O importante é que vocês tenham esse texto, os hiperlinks e o vídeo. As entrevistas, então, como eu falei, podem ser realizadas em videoconferência, e se não for em português, por favor, coloquem legendas no vídeo, que não é muito complicado, porque a gente pode, hoje, com a inteligência artificial, né, a gente consegue fazer absolutamente tudo, né, em questão de tradução e essas coisas todas, então vocês podem se utilizar disso. O trabalho vai ser entregue, então, por link, no caso de quem mandar para o workshop jornalismodeguerra@gmail.com, ou pode ser entregue na Ubra, pelo aula, através do site do aula. Tá? Os alunos cadastrados, então, usam essa plataforma, e a gente considera que, para ser mais fácil para vocês entregarem esse conteúdo, o mais fácil é realmente utilizar algumas dessas plataformas que servem para criar web páginas. Seriam, por exemplo, o Wix, o Sway, o WordPress, a plataforma que vocês estão mais ambientados, a plataforma que vocês acham mais interessante. Se tiverem dúvidas para fazer qualquer coisa, como eu já disse, entrem em contato que nós ajudamos vocês sem problema algum. A partir da entrega, a certificação deve ser encaminhada por e-mail até o dia 10 de junho, tá? Porque esse tempinho aqui entre a entrega e realmente a certificação? Lembrem que, como eu disse antes, nós temos hoje mais de 150 inscritos no curso, então a organização aqui, a professora Ana Acker, a professora Ana Gabriela e eu teremos muito trabalho, com muito gosto de ler todo o material que vocês vão nos encaminhar, e vocês sabendo que já é um período de final de semestre nas universidades, né? A gente tem as aulas também, a gente precisa de um tempo também para preparar tudo isso e para poder encaminhar para vocês. Então, relembrando, vocês vão estar na home. Na home, vocês vão ir na sexta-feira, 31 de março, clicam em certificados, tem a explicação de como vai funcionar os critérios, como funcionam os critérios para a entrega do projeto final,
E no material de apoio, clicando aqui, vocês têm todos os conteúdos que vocês podem utilizar para fazer o seu material. Acho que é isso. Alguma dúvida? Ana, quer mostrar ali na aula como é que fica? Isso, eu vou... Deixa eu ver aqui como é que eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou aonde, que eu não uso o Zoom com frequência. Configurar mais? Eu vou no mais? Não. Tu vai no compartilhar a tela. Vou em configurar. Aqui, compartilhar a tela. Tá. Bem olhando... no centro da tela. Sim, Isso. sim, já achei aqui. Uhum. Está mudo, Ana. Oi. Tá aparecendo? Tá. Aqui, então, estamos na área do nosso curso, né? Tem todas as aulas, né? Todos os vídeos. E aqui, abaixo do dia 31, tem essa seção, a seção 8, que é o trabalho para obtenção do certificado. Tem essa parte onde tem a estrelinha, é onde vocês vão enviar o trabalho, né? Provavelmente colocando o link, né, dessa postagem em alguma plataforma virtual, pode usar o WordPress, o Medium, o Wix, esses citados pela professora Patrícia, que é ou uma reportagem ou um artigo. No caso dessa questão multimídia, obviamente, vocês podem escolher uma ou duas mídias para agregar no conteúdo, foto e vídeo, som e foto, infografia e o vídeo. Isso vocês vão escolher aquilo que estiver mais tranquilo, né, para que vocês possam realizar nesse período. Esse material de apoio para a realização do trabalho final, ele está linkado com o site oficial do evento, esse mesmo material de apoio que foi mostrado agora há pouco pela professora Patrícia. E aqui, logo abaixo, eu coloquei um fórum de dúvidas para a realização do trabalho. Por que eu não coloquei o meu e-mail, né? Inclusive, alguns entraram em contato, porque lá no início eu coloquei meu e-mail, mas como eu recebo muitos e-mails ao longo do dia, eu acho melhor centralizar tudo aqui na plataforma do curso, no ambiente né, dos trabalhos, e aí eu entro e vou observando quem vai colocando a sua dúvida, e às vezes eu respondo a dúvida de um aluno e os outros também conseguem visualizar. Portanto, toda e qualquer dúvida para a realização do trabalho, vocês colocam aqui. No nosso caso, como é uma situação interna das avaliações da UBRA, o prazo final para entrega é 6 de maio e também a entrega do certificado vai ficar em torno do dia 10 de junho, porque nós precisamos desse tempo, desse período para a realização das correções. Tese era isso. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, pergunta. Agradecendo aqui, Ana, as palavras da Andréia, do Valdir e da Ingrid, aqui que estão no chat, estão falando conosco por aqui, e que a gente pode atender também através do aula ou através do nosso e-mail aqui sem problema algum. A professora Ana Gabriela que já respondeu para eles. Ah, que legal. E outra questão, nós temos eu vou colocar ali também, vou botar próximo à área do trabalho final, nós temos um link que é de avaliação dos nossos cursos de extensão. E aí ele vai ficar disponível para que vocês possam avaliar como todo o evento inteiro, né? Fazer sugestões, observações, e certamente nós levaremos em conta para o nosso próximo curso, né? Que eu acredito que nós já estamos pensando assuntos para o nosso próximo curso.
Podem sugerir, que a ideia é no próximo ano a gente voltar a fazer uma nova edição. Talvez não só as duas universidades, mas reunindo também outras universidades, porque desses 150 e alguma coisa participantes que nós temos hoje, é com muita felicidade que a gente pode dizer que nós temos pessoas da Venezuela, nós temos pessoas que estão na Suécia, do Brasil, nós temos de todos os estados brasileiros, praticamente de todas as universidades participando. Nossa, que honra! Aqui de Portugal, especificamente, nós temos pessoas de Lisboa, temos pessoas de Braga. Então, o curso realmente foi super amplo e acabou conquistando um público que a gente não imaginava que seria possível. Então, certamente, no próximo ano, a gente vai pensar em fazer isso de uma forma que possa agregar todas as universidades e todos que quiserem participar. Com certeza. E talvez pensando em novas possibilidades interativas, né? Com esses participantes também. Sim. Exatamente. Hoje, os debates aqui em Portugal, é importante a gente falar, têm sido muito voltados para a área de tecnologia, principalmente, né? E como as novas tecnologias têm afetado principalmente o fazer jornalístico, né? Porque é uma coisa que realmente nós nos deparamos não só aqui, como em qualquer outro lugar do mundo. O ensino está mudando, as profissões estão mudando, a forma de fazer as coisas em todas as profissões vai mudar. Então, certamente, o nosso curso para o próximo ano, o nosso workshop também vai ter grandes novidades. Eu não sei se a Ana Acker tem mais alguma coisa para colocar. A Ana Gabriela ainda tem algumas palavras para nos dizer, mas eu me despeço por aqui, passo a palavra então para a Ana Acker e depois as duas Anas se falam. Bom, eu queria novamente, então, agradecer a oportunidade da realização deste trabalho, dizer que foi uma honra e realmente aprendi muito, mas também deixei vários pontos de interrogação de questões que surgiram com esses relatos riquíssimos que nós tivemos, essas videoaulas, assim, que surpreenderam muito positivamente pela qualidade, pelos pontos de vista que foram diversos, né? Isso foi uma preocupação nossa também, e agradecer a participação de todo mundo, que principalmente os que conseguiram ali, né, dar sua opinião, comentar nos fóruns. Vocês ainda podem fazer isso, né? Já vou avisar, mesmo que nós já tenhamos encerrado o cronograma do curso, das videoaulas, e já estejamos na realização do trabalho final, vocês ainda podem entrar nos fóruns de cada módulo e fazer os seus comentários. Novamente, meu agradecimento e até o nosso próximo encontro. De uma forma geral, eu acho que está tudo dito. Eu e a professora Patrícia tínhamos, não sei se vos estão a ouvir, eu e a professora Patrícia tínhamos preparado aqui um pequenino texto, só mesmo para resumir em forma de documento aquilo que estava a ser tratado, que foi visto, historiado nestes vídeos que servem de material de apoio e de trabalho para todos os inscritos no curso, e é um textinho muito curto, vou passar a lê-lo, e que diz assim: um repórter enfrenta a notícia, dá a cara, assume o risco, interessa-se pela sociedade e pelas pessoas, mas cada jornalista cobre sempre um dos lados da guerra, como já foi falado aqui. Num cotidiano em que as ondas de informação são em jeito de tsunami, não é a primeira guerra que acompanhamos nas redes sociais. Da mesma forma, não é a primeira e nem, infelizmente, a última vez que os jornalistas terão de enfrentar zonas de conflito para a realização do seu trabalho, colocando as suas vidas em risco. Por outro lado, a guerra da informação e da produção social estabelece uma influência direta nas emoções e nas opiniões. Numa zona de conflito, os jornalistas encontram-se não raramente num campo minado, de terreno duvidoso, onde as evidências são escassas, mas capazes de enganar, de induzir no erro e, no limite, corromper a opinião pública.
tão simples como estarem entre os factos que realmente conseguem apurar pessoalmente e aqueles que são documentados pelos cidadãos e disseminados nas redes sociais. Não podemos esquecer que recentemente o mundo online já mostrou as suas implicações para a liberdade de expressão e para a democracia, que com apenas alguns cliques e ajustes algorítmicos, algumas das armas mais poderosas de uma guerra, de um qualquer conflito, são precisamente as armas da informação e da comunicação. E tudo isto se complica ainda mais quando temos a consciência de que esta névoa que os envolve e os impede de ver os obstáculos informativos com nitidez, também pode fazer do jornalista e dos mídias em geral protagonistas involuntários dos conflitos. Mas o jornalista de guerra está lá para contar a história onde ela está a acontecer, preferencialmente um de cada lado do conflito, para que a verdade seja completa. Ricardo Alexandre, jornalista, atual diretor adjunto e editor de política internacional da rádio TSF, e com experiência como jornalista de guerra, afirma que tudo se tornou ainda mais perigoso, porque os jornalistas deixaram de ser vistos como elementos neutros, o que os transforma em alvos a abater. Em lugares como o de um conflito, quando as perguntas se multiplicam e as respostas nem sempre são evidentes, que o trabalho do jornalista se torna muito difícil, muito arriscado, muito frágil, mas absolutamente precioso, incontornável e obrigatório. Por isso, um bem-aja a todos esses profissionais que continuam a lutar pela verdade que tem de ser mostrada e a quem este evento pretende fazer eco. E um bem-aja aos nossos convidados, e bem como a todos os que deram a honra de participar neste evento. Um bem-aja profundo, sincero e um até breve também. Um até breve porque também, como já foi dito, nós temos esta ideia de novos desafios que acreditamos que pode ser também muito interessante para todos aqueles que participaram, porque efetivamente as mensagens que nos têm chegado, a relação com as temáticas que foram desenvolvidas neste workshop, nos trouxeram novas ideias para avançar com novas edições nesta parceria fantástica. Obrigada, Ana, e à Ubra por tudo. Também por que aconteceu até entretanto, que foi realmente dinâmico, desafiante, fantástico, maravilhoso, e por isso vamos conseguir com certeza desenvolver novos projetos com igual sucesso. E por isso, muito obrigada a todos e a todas, e damos assim por encerradas esta primeira fase. Como já a professora Patrícia e a professora Ana já explicaram, estamos sempre disponíveis e sabem onde nos encontrar. Esperamos e fazemos votos de muito sucesso e muita inspiração para os vossos projetos e esperamos, como disse, com a vossa presença para as próximas edições desta parceria, deste workshop. Obrigada. Obrigada a todos. Acho que podemos ir encerrando por aqui. A sessão ficará gravada no YouTube e foi um prazer estar aqui. Obrigada, Nádia, por tudo. E nos vemos. Obrigada. Obrigada a nós, obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada a todos e todas. Obrigada. Até breve. Meninas, até breve. Cauana e Ingrid, vocês podem abrir um minutinho para a gente só ver a carinha de vocês e dar um tchauzinho? Exato. Abrir a imagem. Cauana, Ingrid. Oi! Até mais! Muito obrigada por terem participado. Bom trabalho e contem connosco. Contem conosco. Tudo de bom.